Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Espero encontrá-las bem. Estou gravando aqui hoje em um outro cenário. Precisei fazer o vídeo hoje de Fortaleza. Mais uma vez, quero desejar que todos e todas se cuidem, né? Que possam aí estar sempre que possível usando a máscara. Se sair de casa, usa o álcool, máscara e tome a vacina, beleza? Então vamos lá, eu me chamo Rafael Rolim, sou arte educador, professor aqui da oficina de Grupo Folclórico do Instituto Chico Mota, oficina que faz parte do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Cultura e Arte, aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. Mais uma vez estamos aqui juntos e juntas, né, para poder termos mais um encontro, mais uma aula, para que a gente possa falar aí da cultura popular, da nossa cultura popular brasileira, do nosso folclore. E aí, como sempre faço, tento trazer um pouco do apanhado, né, dos encontros passados, para quem está chegando agora, quem quer acompanhar as aulas, né, daqui para frente. Então eu já trago um pouco desse panorama, né, desse histórico que tem sido os nossos encontros. E aí a gente já fez uma boa caminhada, começando lá atrás, né, com as brincadeiras do reizado, os reisados cearenses. Já fomos aí pro coco de praia, fomos aí pro coco da serra, o coco do interior, fomos até Pernambuco, fomos até o Cariri aqui cearense. Tivemos também em Pernambuco pesquisando aí, estudando um pouco das brincadeiras de ciranda, do cavalo marinho. Aí o cavalo marinho já na zona da mata. A gente também passeou pelas bandas cabaçais ali do Crato, da região aqui do nosso Cariri cearense. E mais recentemente tivemos aí alguns encontros falando sobre os grupos, aí grupos que eu participei, grupos que eu fiz parte, grupos chamados de grupos de projeção, e aí grupos esses que estavam situados, localizados, né, na cidade de Salvador, mas também aqui no Ceará, que são grupos que pesquisam a cultura popular, trabalham com a perspectiva da cultura popular, né, se inspiram na tradição popular, porém não são grupos que tenham nascido dentro das comunidades dos mestres, né, filhos dos mestres, né? Então são pesquisadores, atores, brincantes, que vêm de uma outra tradição, que já é algo mais contemporâneo, que é a tradição mais cênica, né? Aí são atores, músicos já profissionais, que vêm muitas vezes das universidades, dos grupos teatrais, diferente desses grupos de tradição mais, eu diria, que eles chamam mais de raiz, né? Que eles trabalham mais com essa cultura mesmo, que vem herdada, né, de pai para filho. Depois nós tivemos um pouco da experiência com a literatura de cordel, e aí nos últimos encontros trabalhamos um pouco a perspectiva dessa arte, dessa poesia matuta, onde a gente pôde brincar um pouco, passear um pouco sobre as histórias, curiosidades dessa literatura que é muito a cara do Nordeste, é muito a cara do Brasil, mas principalmente do Nordeste. E hoje a proposta é que a gente retome um pouco as manifestações tradicionais, e aí eu queria trazer um pouco da brincadeira do Bumba Meu Boi. Da brincadeira do Bumba Meu Boi, que eu já venho falando muito dela, contando essas histórias lá atrás, mas a gente ainda não aprofundou, e esse é o momento que eu queria trazer, e quem sabe os próximos encontros, da gente poder falar sobre essa brincadeira do Bumba Meu Boi. E aí a primeira coisa é que essa brincadeira ela tem vários nomes, dependendo do lugar. A outra coisa é que ela acontece praticamente no Brasil inteiro.
em alguns lugares ela aparece com mais força, com o nome de Bumba Meu Boi, que é aí onde a gente vai focar um pouco mais, que é lá no Maranhão e principalmente em parte aqui do Nordeste. Mas, por exemplo, se você for para o Sul, se for lá para Florianópolis, por exemplo, Santa Catarina, né? Você vai encontrar o Boitatá, que é uma espécie de Bumba Meu Boi já transformado, já a partir das referências daquele lugar. E aí sempre trazendo a importância de se pensar as referências desses lugares, porque as manifestações vão estar também diretamente ligadas a essas referências, ligadas a esses saberes, ligadas a essa natureza que ali existe. Então, por exemplo, o Boitatá no sul do país, e aí não vai ser só em Porto Alegre, você vai encontrar em vários outros lugares, ele já tem uma característica mais próxima de um dragão chinês, que é aquele bicho mais articulado, né? Então você vai, dependendo do grupo e da cidade, da região, você vai encontrar ele já mais próximo do bicho mesmo, o animal, o boi. E aí a história do boi, primeiro que é um animal totem, né? Um animal totêmico, é um animal que vem já de um tempo sendo em cada civilização ele vem mudando, ele vem tendo algum tipo de referência. Se você, por exemplo, for pensar aí na Espanha, né, lá na Península Ibérica, onde a gente tem muita referência das nossas manifestações, aí lá você vai encontrar o boi, já o animal vivo, mas relacionado às touradas. Aí você vai, se você for voltando aqui para o Brasil, você já vai encontrar perto lá do Pantanal, aquela região que tem muito mais a grande escala da pecuária, uma outra relação. E se você vai aqui para o Nordeste, vai subindo aqui no sentido do Maranhão, você já vai encontrar esse boi mais é um boi já caracterizado como um elemento cênico, um personagem cênico, um personagem da brincadeira. E aí ele já não é mais o bicho de verdade. Se você for, por exemplo, para a região aqui de Sobral, você vai encontrar as cabeças de bois empalhadas, ou seja, a cabeça do animal que era vivo, de couro, né, com pelo. Em Sobral você acha isso. Mas se você... E o corpo todo feito, né, aí de tecido, às vezes de cipó, às vezes de arame, às vezes de madeira, né? Depende do mestre, depende da localidade, depende daqueles materiais que eles encontram naquela região. E no Maranhão você vai encontrar uma diversidade muito interessante de bois, que você já vai perceber um boi mais dançado, um boi que é mais tocado e dançado, diferente, por exemplo, do boi no Ceará, aqui em Sobral, no Cariri, que é um boi mais encenado. E esse boi mais encenado, ele tem uma dramaturgia, uma história mais bem definida, enquanto que você chega no boi do Maranhão, ele tem uma outra história, mas que sofre influências dessa história que é no Brasil toda, que eu vou contar agora, um pouco dessa história, desse boi, né? Que eu aprendi, na realidade, eu assisti essa fala, mas aprendi também conversando com muitos mestres e brincantes por esse Nordeste, por esse Brasil afora, que é uma história meio mítica, né? Que é a história assim, tem uma fazenda, né? Essa fazenda, geralmente, ela tem um dono, que aí é o coronel, dependendo do lugar, né? É o patrão, dependendo do outro, dependendo do lugar eles chamam de uma certa forma, às vezes chama o dono da fazenda, mas geralmente esse grande coronel, esse grande patriarca histórico da nossa história mesmo, né? Das fazendas, de criação de gado, que se espalharam pelo Brasil com a chegada desse animal, que vem também lá dessa influência asiática das Índias, né? O boi também não é um animal típico do Brasil, né? O boi foi trazido
lá atrás, né? E aí a gente pode estar falando aí de em torno do século 17, 18, ali final do século 17, na realidade final do século 17, mas muito mais século 18 e século 19, que é quando esse animal vem nas expedições que saem buscando encontrar o novo mundo, né? E aí tanto chega o boi como chegam outros animais que vão fazer parte da nossa referência. E esse boi chega aqui nessas fazendas, grandes extensões de terra, e esses grandes fazendeiros são grandes comerciantes, né? Então eles contratam sempre os funcionários para cuidar dessas fazendas. No primeiro momento eram escravos, e aí uma influência muito forte que a gente vai encontrar na Bahia, dos negros, né, africanos, e também no Maranhão, no Pernambuco, aqui no Ceará, no Cariri, que é exatamente essa pessoa, esses trabalhadores, inicialmente os negros escravizados, mas depois que é onde começa a surgir mais essa história que a gente consegue encontrar no Brasil todo, que é essa história do boi, que é, então esse patrão, esse coronel, ele tem uma fazenda, essa fazenda ela cria uma série de bichos, mas também o boi, os bois, né? Aí boi, vaca, tanto para corte, né, para se alimentar, quanto para o leite, para poder fazer aí todas as comidas típicas daqui, né? A nossa coalhada, né? O doce de leite, a manteiga da terra, o queijo coalho, tudo isso vem da cultura do boi. Né? E isso é importante, às vezes a gente não percebe a importância do boi, né? Desse animal. Pronto, então tem o patrão, o vaqueiro, e aí começa a história um pouco misturada, porque esse vaqueiro mora nesse sertão, muitas vezes, nessa fazenda, ele tem a sua esposa, né? A sua esposa com a sua família. Geralmente ele é quem cuida dali, às vezes o patrão nem mora ali, ou mora na casa grande, o vaqueiro fica na casa menor, para poder dar assistência toda na fazenda, ele cuida de quase tudo ali, inclusive histórias fantásticas de bois fujões, né? Bois muito brabos que não se davam com a domesticação, os bois fugiam mata dentro, e eram exatamente esses vaqueiros que iam atrás de resgatar esse boi. Então o vaqueiro tem a sua família, ocorre que a mulher do vaqueiro engravida. Essa é a história mais comum que a gente, por exemplo, encontra aqui no Ceará, mas ela percorre o Brasil todo. Então esse vaqueiro tem a sua esposa, ela engravida, e aí, quando ela tá, como a gente diz aqui, buchuda, né, prenha, né, a gente fala muito prenha com os animais, né, mas quando ela tá buchuda, grávida, portanto, gestante, ela tem um desejo, como aí ocorre com a maioria das mulheres que estão no período de gravidez, né? Ou se não com todas, né? E qual é o desejo dessa esposa, desse vaqueiro, que aí dependendo do lugar, essa esposa do vaqueiro representa um papel na brincadeira chamado de catirina. Essa mulher geralmente é chamada de catirina na brincadeira. Isso mais para cá, para o Ceará. No Maranhão aí a gente vai ver que é um pouco diferente mais à frente. E ela deseja comer o quê? Justamente ela deseja comer a língua do boi preferido do patrão. E aí é onde entra toda essa brincadeira. Como é que para comer a língua do boi tem que matar o boi? Matar o boi significa matar, portanto, o animal ali mais querido do patrão. E agora, como é que faz? Como é que faz com essa confusão, né? Como é que se dá isso, né? Então, o vaqueiro fica ali sem saber muito o que fazer, mas aí desejo de mulher grávida é desejo de mulher grávida, então não tem muito o que fazer. O que é que ele faz? O vaqueiro vai lá, mata o boi mais querido do patrão. Isso eu estou contando uma história que é uma história inventada, né? Uma história que é parte muito desses mitos nordestinos, né? Desses mitos sertanejos, né? Então a partir daí ele mata esse boi
para tirar a língua, para poder agradar e realizar o desejo de sua esposa. Porém, como é que fica agora para ele dizer para o patrão que ele matou o principal animal da fazenda, que geralmente é o boi mais bonito, é aquele boi que era usado para reprodutor, né? Que geralmente é aquele touro brabo, grande, forte, frondoso, é aquele touro que geralmente é usado para reprodução dos outros bois da espécie ali naquela fazenda. Então acontece ali uma confusão. Então isso já faz parte da cena, dessa cena que ela é ao mesmo tempo dramática, né? Tem uma carga aí de um drama, que é a morte desse animal, mas ao mesmo tempo ela é recheada de piadas e de brincadeiras que aí os personagens dessa trama vão fazendo. Porque o que ocorre? A única solução que se encontra então naquele lugar, e aí isso acontece em várias cidades, em várias comunidades, várias localidades do Nordeste, é chamar um padre, ou muitas vezes uma rezadeira, ou um rezador, uma pessoa que trabalha com ervas, que sabe das plantas. Às vezes, dependendo do lugar, eles chamam um médico. E aí você vai ver pelo figurino e pela fala que eles trazem, né, nessa encenação, dependendo do lugar, se é uma região que tem uma influência indígena, vocês vão ver que eles vão trazer para salvar esse boi, e aí é ressuscitar o boi. Isso é que é o fantástico da história, que esse boi precisa então, depois de morto, ele estava vivo, deseja a língua, a mulher deseja a língua, mata, o vaqueiro mata o boi, dá a língua para a mulher, agora ele precisa ressuscitar esse boi, porque senão o dono da fazenda ou vai matar ele também, ou vai mandar ele embora, ele vai ficar desempregado. Como é que ele sustenta a família dele desempregado? Né? Naquele tempo, poucas fazendas, né? Até hoje a gente tem essa dificuldade com o desemprego, avalie pensando 100, 150 anos atrás. E aí você vai ver que dependendo do lugar, é o que eu estava dizendo, se eles têm aqui uma comunidade indígena muito forte nessa localidade, então muito provavelmente a brincadeira do boi, na hora que precisa ressuscitar esse boi, eles vão chamar um pajé. Por quê? Porque o pajé é a referência de cura, é a referência de cuidado, né? E talvez seja a referência mais mágica dentro de uma tribo, pelo menos aqui no Ceará, né? Que é aquela pessoa que ela tem a capacidade de desenvolver certos procedimentos que ajudam a pessoa a curar doenças, ajudam aquela comunidade a chover quando tem períodos muito de seca. Então ele tem poderes, como uma espécie de poderes mágicos, tal qual de alguma forma você pode relacionar aí a essa mulher que cuida de ervas, que a partir das plantas ela faz um xarope, e esse xarope cura as crianças de tosse, bronquite. E isso a gente ainda vê muito no sertão, né? Aqueles famosos lambedores, né? As tinturas. E aí a gente vai encontrar uma infinidade de mestres e mestras da cultura que são herveiros, raizeiros, né? Que trabalham com essas plantas. E vai ter lugares que aí tem uma influência mais urbana, aí, e talvez até não só urbana, mas recente da história, que aí eles vão também chamar um médico. Aí você vai ver, geralmente eles conseguem ali um jaleco, aquele estetoscópio que o médico usa, né, para auscultar a gente, né, a gente poder ter essa... Aí isso acontece dentro dessas características, eu disse. Então você tem uma comunidade, que eu estou mais perto da região, tem uma comunidade indígena, eu já vou ter uma referência. Você vai ver também a questão dos figurinos, isso se estou mais perto da cidade, eu já vou ter roupas mais, talvez até elaboradas, por conta do acesso à indústria têxtil. Então, o padre, ou o pajé, ou o curandeiro vem, e isso, a cena toda acontecendo, já está acontecendo uma confusão. O patrão, o coronel, já chegou na cena muitas vezes. E aí, depois eu sugiro que vocês assistam
coloca aí história do Bumba Meu Boi ou história do Boi Bumbá no YouTube, que vocês vão encontrar uma infinidade de vídeos que vocês vão poder assistir e ver que cada um tem um pouco dessa história, mas que essa história ela é muito comum. Quem me contou essa história, na realidade contou num filme, foi o Gilberto Gil, que ele também andou o Brasil todo pesquisando nessa questão da cultura popular, que o Gilberto Gil, além de um grande cantor, compositor e intérprete, ele é um grande pesquisador da cultura brasileira, nordestina principalmente. Então essa história está no meio dessa confusão. Então o coronel contrata o vaqueiro que tem uma esposa que deseja a língua do boi, que mata o boi, e agora precisa ressuscitar o boi. E aí chama-se o curandeiro, o médico, ou às vezes, dependendo da comunidade, também ele chama o padre. É o padre que vai ressuscitar, porque aí, dependendo da região também, a gente já deve ter ouvido falar, alguns de vocês, desses padres que também são padres que têm certos, dependendo da comunidade, eles são vistos como certos poderes, né, mágicos de cura, né, os milagres. Aí basta falar do Padre Cícero, né, ou seja, dessa importância desses padres também nesses processos de cura e cuidado dessas comunidades, principalmente essas comunidades mais afastadas. Como eu estava dizendo, se você está mais próximo da cidade, ou mesmo na cidade, aqui em Fortaleza, a gente tem o boi, ali do boi ceará, do Mestre Zé Pio, que ele já tem uma característica mais urbana, um boi na capital, na cidade de Fortaleza, uma cidade que tem 3 milhões de habitantes. Entende? Então, essa brincadeira chega ao final com o quê? Com exatamente a festa de ressuscitação desse boi. Esse boi, então, portanto, ele renasce dentro da brincadeira para poder salvar o vaqueiro, a esposa dele, ou seja, salvar aquela comunidade, porque isso poderia desembocar, inclusive, numa grande desgraça, né? O patrão podia chamar ali seus capatazes, seus jagunços, né? Ou mesmo a polícia, e eu não sei, talvez mandar prender todo mundo, mandar matar todo mundo, depende, né, gente? Tem muitas histórias de coronéis mais malvados, mais bonzinhos, né? Então, assim, essa história poderia dar um problema muito grande, mas aí eles resolvem, dentro da própria brincadeira do alto, eles resolvem com essa capacidade de alguma entidade ali, que seja um padre, um médico, um pajé, um curandeiro, ressuscitar o boi, e aí se festeja o ciclo de chegada, né, nascimento, morte e ressuscitação desse boi. Ele ressuscita para poder brincar para o ano que vem. Ou seja, tem uma ideia aí na cultura e na brincadeira do boi, como em várias dessas manifestações, uma ideia filosófica, né, de construção de mundo, que é assim: você precisa de alguma forma morrer um pouco para poder ressuscitar a cada dia. No sentido não é de morrer fisicamente, mas é de talvez esquecer algumas coisas, abandonar algumas coisas, acreditar em outras novas, para você se revigorar. Esse renascer, esse ressuscitar desse boi tem muito a ver com como o sertanejo enxerga aquele meio, como aqueles brincantes das comunidades, principalmente rurais, enxergam aquela região, a sua própria natureza no entorno, que é assim: a terra precisa ser adubada para colher, para depois ela ser tratada de novo, para ela dar vida de novo ao alimento, né? Para ela poder alimentar inclusive esse boi como capim, entende? Então, na brincadeira do boi, você já consegue aí encontrar uma série de elementos que podem falar muito desses lugares, desse Brasil, desses Brasis, né? Que é tão gigante, tão repleto de possibilidades, de influências. E aí, assim, se você for pegar já para cima no Maranhão, você vai encontrar uma história parecida, mas que já não tem uma relação direta ou mais voltada para essa história mais amarradinha que eu contei agora. Essa aqui você vai encontrar, por exemplo, aqui no Cariri, do Ceará, no Pernambuco, aqui na Paraíba, né? Você já vai encontrar no Rio Grande do Norte até essa manifestação do Bumba Meu Boi, mais atrelado a essas figuras.
ao coronel, ao vaqueiro, que é esse grande fiel escudeiro desse coronel. Geralmente é uma pessoa que vai passar a vida inteira cuidando dessa fazenda, né? É a vida inteira de dedicação a essa família, muitas vezes que é a família que mora na Casa Grande, né? Aí você tinha essa história da Casa Grande, Senzala, né? Que o grande Gilberto Freire eternizou no seu livro Casa Grande, Senzala, que eu acho que é uma referência para quem quiser estudar cultura popular e a nossa história, não só negra, mas a nossa história nordestina e brasileira, para poder entender um pouco desses lugares, né? E aí é essa família que mora nessa casa cedida, geralmente é uma casa cedida pelo dono da casa, então ele passa a vida inteira lá, cuidando das terras. Muitas vezes também ele faz parte da segurança daquela região, né? Porque esses vaqueiros, aí o vaqueiro é famoso não só na brincadeira do Bumba Meu Boi, você vai ver o vaqueiro em todos esses espaços. Se você quiser pegar algo parecido com esse homem sertanejo lá em São Paulo, você vai encontrar onde? Você vai encontrar nos rodeios, que hoje a gente tem visto acabado mais porque maltrata os animais, né? Isso aí é a luta do pessoal que luta em defesa do não maltratar os animais, né? Em defesa dos animais, tem tentado, né, cuidar disso, porque maltrata realmente os bichos, mas é aquele cabo que tem coragem de subir num boi brabo, entrar dentro do mato. Portanto, esse vaqueiro tem uma influência, é uma referência muito forte para essas comunidades, para esses espaços, e aí ele também aparece como o ponto central dessa história. E aí isso é comum praticamente no Brasil todo. Dependendo do lugar, eles vão chamar de vaqueiro, outro de capitão, né? Outro de... tem um outro nome que eles usam também, que já eu me lembro, que é o magarefe. Ou seja, vai dependendo da região. Marchand, que é conhecido no meio dos açougues, né? Dos cortes de carne, de quem trabalha com boi, sabe que o marchand é aquele que corta, sabe cortar, desossar um boi inteiro, né? Então é aquele que entende daquele boi, é aquele que entende daquele bicho, daquele animal. Portanto, esse vaqueiro é a figura central. A sua esposa tem esse papel aí também de um protagonismo mais coadjuvante, porque ela deseja essa língua, mas percebam que é uma cena completa. E aí a gente volta inevitavelmente para ir chegando ao final do nosso encontro de hoje, essa capacidade da cultura popular de fazer as suas manifestações acontecerem. Aí você viu que eu contei aqui um espetáculo de teatro, e é um teatro feito muitas vezes no quintal da fazenda, né, no terreiro lá de chão batido, de barro, nas praças da cidade, contando as suas histórias. Então, essa foi mais uma aula nossa sobre o Bumba Meu Boi. Essa foi mais uma aula nossa sobre a nossa cultura popular. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido agradável saber um pouco mais da nossa história, um pouco mais sobre esse boi, sobre esse Bumba Meu Boi, que é tão importante nas nossas comunidades. E vão lá no canal do Instituto Chico Mota para poder acompanhar os próximos vídeos, os vídeos que nós fizemos anteriormente. Dá aquele like, avisa para os amigos, avisa para as amigas, divulguem e se cuidem. Até a próxima e tenham todos uma boa semana. Até logo, gente!